A palavra de Deus que hoje nos é proposta afirma, essencialmente, que o nosso Deus está sempre presente ao longo da nossa caminhada pela história e que só Ele nos oferece um horizonte de vida eterna, de realização plena e de felicidade perfeita. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer e ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer e ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Tinaca. Eu me chamo Tinaca Justin Berry, o padre da Congregação dos Oblatos de São José, e nesse domingo, terceiro domingo da Quaresma, trazemos ao seu redor a reflexão dominical com os leigos. Isto é a nossa atividade semanal em que envolvemos os leigos para que possam conhecer melhor a palavra de Deus a partir do Evangelho. E o Marco Ferão está aqui como nosso convidado para partilhar o Evangelho desta semana. Obrigado, Marco, pela sua presença e bem-vindo ao canal do Padre Tinaca. Olá, Padre Tinaca. É um prazer estar novamente aqui no canal, né, conversando com todos vocês. A vocês que nos assistem, quero pedir desde já aí para curtir, compartilhar e comentar esse vídeo com os amigos, com os familiares. Nos ajude a espalhar a palavra de Deus, né? E nessa quaresma, né, que todos estejam participando ativamente, né? Leia a Bíblia, leia a palavra, estude a palavra, né? Você vai ver que isso também faz parte da transformação espiritual de cada católico, de cada cristão, não é? Hoje, nesse terceiro domingo da Quaresma, tenho certeza que vai ser bem bacana também o nosso vídeo. E como de nosso costume, vamos iniciar com a oração invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, por que o Messias veio? O que ele veio fazer? Em vez de explicar o que ele veio fazer, ele conta esta linda história. Na história, se você ler repetidas vezes, ela traz suas próprias verdades ao seu coração. Porque as histórias falam ao coração, enquanto as explicações falam apenas à cabeça. Samaria estava em Israel. Era mais ou menos a meio caminho de Jerusalém. Tinha a sua própria história e tinha o seu próprio passado. A história foi muito, muito difícil. Uma vez que eles eram crentes, e ainda eram, nesta época, crentes que compartilhavam as mesmas crenças religiosas do povo judeu, eles acreditavam que eram de Davi e que eram do mesmo segmento de Deus por Davi, que eles também seguiam. Mas as coisas aconteceram. Quando os babilônios vieram e destruíram o templo, a maioria dos judeus, aqueles que eles não mataram, foram levados para a Babilônia. Os samaritanos foram deixados. E por muito tempo eles foram separados do povo judeu que havia sido trazido para a Babilônia como prisioneiros. Durante esse tempo, os samaritanos começaram, de certa forma, a encontrar seu próprio caminho e se casaram com pessoas locais, com estrangeiros. E então aquela identidade judaica tornou-se muito confusa, mas em seus corações havia que eles eram de fato filhos de Jacó, e o poço de Jacó estava entre eles. Assim, quando os verdadeiros israelitas voltaram, na época em que o Império Persa os libertou e os trouxe de volta, eles iriam reconstruir seu templo, mas infelizmente não permitiram que os samaritanos tomassem parte nele. Embora os samaritanos tenham descido até eles naquela época e perguntado se eles poderiam ajudar a reconstruir o templo, eles disseram, não, porque vocês não são mais o verdadeiro povo da aliança.
pois se voltaram para outros deuses e deusas. Ocorreu uma disputa entre povos. Os samaritanos se tornaram a minoria odiada, né? E os samaritanos odiavam os judeus porque não os deixavam ter o direito de reconstruir o templo. É por isso que Jesus usa o bom samaritano como modelo para ambos os lados. E se você vai encontrar Deus, você deve agir como bom samaritano e ser verdadeiramente filho de Deus. No evangelho de hoje, é nos mostrado que Deus também tinha um plano para a mulher samaritana. Parecia um dia qualquer. Ela estava indo para o poço sozinha, em vez de ir com as mulheres da cidade. Provavelmente porque ela pode ter se sentido excluída devido ao seu passado pecaminoso. Lá ela conheceu Jesus e ele sabia tudo sobre ela, sobre seu passado e seus casamentos. Mas Jesus também tinha um plano para ela. E esse plano era levá-la até ele. Em vez da água de seus planos, Jesus se ofereceu como a água para sustentá-la. Jesus descobriu seu passado para que esse passado pecaminoso pudesse ser curado. Ela veio ao poço trazendo uma jarra de água, mas encontrou muito mais do que água. Então ela deixou sua jarra perto do poço e correu de volta para as pessoas da cidade, que ela estava evitando, somente para dizer-lhes que ela havia encontrado o Messias. A mulher samaritana é um exemplo para todos nós. Debaixo do sol quente do meio-dia, ela busca água numa fonte cuja força e qualidade ela conhece pelo que ouviu falar. Nem sempre estamos conscientes quando empreendemos algumas buscas. Por vezes, somos impulsivos e superficiais. Mas mesmo assim, Deus não perderá a oportunidade de encontrar-se conosco, como fez no deserto, como fez com a samaritana. Por pura graça, como ela, ouvimos Jesus nos oferecer água viva. Jesus sabe tudo sobre nós, mesmo o que não queremos enfrentar. Mas Jesus quer nos dar uma identidade em si mesmo para nos transformar. Nós também não podemos perder a oportunidade desse encontro transformador. Nem sempre o que queremos, pedimos ou buscamos é capaz de preencher a vida ou dar sentido ao caminho trilhado. Se ouvirmos atentamente a voz do Senhor nesse encontro, faremos uma descoberta maravilhosa. O que ele oferece é sempre bem melhor. Tudo terá um novo sentido. Sim, Deus entende. Sim, Deus tem um plano. Tudo o que precisamos é nos entregar completamente a Deus, confiar completamente nele e permitir que Deus seja a fonte de toda a nossa existência. Muito obrigado, Marco, pela sua partilha. E realmente agora já estamos bem caminhando no tempo quaresmal, nesse terceiro domingo. É interessante ler nesse tempo esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho o porquê que Jesus deve encontrar essa mulher samaritana, porque a salvação tem que começar a partir dessa mulher adúltera mesmo, né, que já tinha 5 maridos e o presente marido não era dela. Por que essa salvação vai começar a partir dela agora? A partir dela ela que vai espalhar a notícia que Jesus era o Salvador. Por que esse encontro vai começar com essa mulher? Olha, padre, excelente pergunta. Jesus faz exatamente isso para mostrar a todos que a misericórdia de Deus é para todos e não só para alguns eleitos, não é? Jesus usa seu encontro com a samaritana para ensinar a seus discípulos do passado e do presente que a misericórdia de Deus não tem limites, não é? Se ele julgasse que aquela samaritana não poderia ser salva, seria toda a mensagem do reino seria menor, não é? Com a samaritana, uma mulher sozinha que não poderia estar conversando com outro homem, não é? Os próprios discípulos, quando chegam, veem a situação e ficam abismados, né, de Jesus sozinho com uma mulher falando com ela.
né? Essa é a mensagem de Jesus. O reino de Deus é para todos aqueles que acreditam, que têm fé, que buscam a salvação. É por isso que Jesus Cristo fala dessa forma e abertamente com a samaritana. Ele é a água viva, ele daria a água que mataria toda a sede, né? Desde que ela também o aceitasse. Essa é a mensagem mais fiel do evangelho de hoje. Muito bem, Marco, bem explicado. E é isso, a água viva mesmo, será que devemos considerar como alguma água material? Ou realmente o que significa esta água que Jesus estava propondo dar essa mulher mesmo? O que significa essa água viva que Jesus estava falando, né? Vai oferecer essa mulher? Jesus, quando ele diz eu sou a água viva, né? E quem bebe de mim jamais terá sede. Ele não está se referindo à água comum, H2O ali, as partículas, né? A água material, como você colocou, Padre Chinac. Ele está falando da parte espiritual. O que Jesus busca entre todos nós é a parte espiritual, é o espírito, é a alma, né? Você é importante para Jesus porque você é filho de Deus, né? Os animais são criaturas de Deus. Nós somos filhos, né? E isso tem uma mensagem poderosa. Quando ele fala, eu sou a água viva, né? Se você beber de mim, jamais terá sede. É todo o contexto espiritual de toda a obra, de todo o reino que se pronuncia ali, na mensagem do próprio Deus. Entender aquilo, buscar o próprio Cristo, ter fé, é você ficar apaziguado com si mesmo. É você não ter mais dúvidas de que ele é o Messias, de que Deus existe e ele te ama. Não é? Essa é o significado real da água viva descrita por Jesus. Né? O conhecimento, o saber que Jesus está ali e ele te ama. Muito bem, Marco. E irmãos e irmãs, também vamos compreender essa água viva como a proposta de Jesus nesse tempo quaresmal, a água que vamos beber para que não passamos mais sede, essa água que, claro, com certeza, encontramos nos sacramentos. Já vimos que fomos todos lavados nas águas do batismo e ainda continuando a ser purificados nas águas do sacramento da penitência. Essa água que nos lava, que nos purifica. E agora, na mesa eucarística, Jesus vai nos oferecer o corpo e sangue. E tudo isso é para o nosso bem, o bem espiritual das nossas almas. Jesus não quer que a gente fique carente das coisas. Então, espiritualmente, Jesus está aí para cuidar da gente, para que a gente possa continuar progredindo nessa vida espiritual. Então, esse tempo da quaresma nos oferece o momento de crescer bem, e não é o crescimento atrofiado. Jesus quer que a gente realmente cresça bem para o louvor de Deus e para a nossa salvação. Muito obrigado, Marcos. Se você tiver alguma coisa para ainda acrescentar, né, para resumir a nossa mensagem do dia, fica à vontade. Um resuminho aqui do que foi dito em todo o evangelho que a gente já conversou, né, Padre? A conversão do povo samaritano é uma amostra do tipo de comunidade aberta que será criada entre aqueles que acreditam que Jesus é o Messias. Este é o reino, né? E o reino é para todos. Todos nós participamos dos frutos desta água viva oferecida por Jesus, porque por meio do batismo participamos da morte e ressurreição do Cristo. Tornamo-nos seus irmãos e irmãs e juntos na igreja somos a família de Deus nesta terra, alimentada pela presença real de Cristo na Eucaristia. Durante a quaresma, mesmo jejuando e fazendo penitência, somos desafiados a redescobrir a pessoa de Jesus, de quem absorvemos a vida, a única vida que realmente importa. Muito obrigado, Marco, pela sua presença mais uma vez ao nosso canal. Muito obrigado pela sua colocação, sua reflexão, suas explicações são todas bem explicadas. Que Deus te abençoe, que Deus continue te dando força e a graça de poder estudar sua palavra e também compartilhar com os outros. Irmãos e irmãs, continuamos a pedir vocês, compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso link, dê um like
e deixe seus comentários para que a gente possa continuar com o nosso projeto. Isso é apenas o apoio que vocês nos dão nesse tempo. Deus abençoe vocês e fiquem com Deus. Obrigado, Padre Chinaca, pelas palavras. Agradeço, como sempre, imensamente. É sempre um prazer estar aqui. A vocês que nos assistiu até aqui, faz como o Padre Chinaca disse, aperta lá o botãozinho de curtir, lá, compartilhe, deixe nos comentários aqui pra gente como está sendo a sua quaresma até esse terceiro domingo, não é? Nos diga aqui se ficou alguma dúvida, se você tem alguma outra sugestão ou pauta para os vídeos. Quem sabe a gente pode fazer um vídeo aqui tirando as dúvidas, ou fazendo um vídeo mesmo com a sugestão de vocês, né? É sempre bem importante a gente saber que não estamos falando sozinho, que não pregamos no deserto, não é? Então, clica aí, comenta e compartilha esse vídeo. Um grande abraço a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo a todos.